Celso Russomano, mais uma vez com uma votação expressiva entre os candidatos que mais votos receberam em todo o Brasil. Celso Russomano, deputado Celso Russomano, obrigado por atender a Educadora. O senhor vai falar com Limeira e com a região de Limeira a partir de agora. Parabéns pela vitória, pela expressiva votação. E me permita, deputado, perguntar, antes de falar exatamente do seu desempenho eleitoral, mais uma vez, da sua vitória, dos próximos 4 anos, perguntar sobre Gil Gomes. Eu não sei se o senhor poderia falar dele, mas acho oportuno que o senhor fale dele. Afinal de contas, o Brasil o conheceu no Aqui Agora, quando era... Eu li, inclusive, ontem um depoimento do Albino Castro, que foi diretor de jornalismo do SBT, nessa época, e do Aqui Agora, que dizia: a audiência do Aqui Agora subia nas matérias do Celso Russomano e do Gil Gomes. Então, deputado, me permita perguntar sobre Gil Gomes. Eu gostaria de ouvi-lo sobre Gil Gomes, que nos deixou ontem. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom estar falando com o Limeira e com toda a região. É uma cidade que me recebe com muito carinho, sempre tem muitos votos e o retorno que a gente pode dar para a cidade é sempre fazendo emendas no orçamento, né? Agora, recentemente, eu mandei 250 mil para que a saúde de Limeira fosse cada vez melhor. Agora eu quero falar do Gil Gomes, vamos falar um pouquinho de um grande amigo, tá? O Gil Gomes, assim, outro dia estive no programa do Geraldo Luiz, né? O Geraldo fez uma homenagem no final do ano passado ao Gil Gomes, e nessa homenagem eu disse o seguinte, que o Gil Gomes, com toda a experiência que ele tinha de rádio, né, ele foi o nosso professor. Ele foi o nosso professor no Aqui Agora, porque o Aqui Agora nasceu, na década de 90, nasceu com o espírito de um jornal, né, policial. Né? Depois é que foi se modificando com o passar do tempo e veio as reportagens de defesa do consumidor e até era interessante, eu nunca contei essa história que eu estou te contando agora. Eu fazia as reportagens policiais e sempre queria fazer umas matérias em defesa do consumidor. E essas matérias acabavam ficando na gaveta, né? Você que é uma pessoa de rádio conhece bem isso, né? Aquilo que a gente talvez coloque uma hora no ar ou não coloque, ele fica ali guardadinho, né? E aí eu falava, Gil, eu fiz uma matéria de defesa do consumidor. Ele falava, poxa, que bacana, Celso. Insiste nisso que isso vai dar certo. E um belo dia, o Albino, esse diretor, né, o grande jornalista Albino Castro, que foi meu diretor lá no Aqui Agora, no SBT, ele disse, olha, eu falava para ele, olha, Albino, coloca essas matérias de defesa do consumidor. Eu até mostrei para o Gil Gomes, e o Gil sempre fala que é bacana, que gosta, etc e tal. Coloca uma matéria no ar. E um dia, quando a audiência estava ruim do Aqui Agora, no início dos primeiros meses, ele falou, ligou para o Mauri, que hoje está na Rede Globo, editor da Globo hoje em dia, falou, Mauri, pega uma matéria daquelas do Celso Russomano, daquelas bem ruins, que você acha ruim aí, e coloca no ar, né? Pra gente ver o que acontece. E aí colocou a matéria e foi um sucesso. Começou a subir a audiência, subir a audiência. Então toda hora que a audiência estava baixa, eles falavam, o Albino falava, olha, pega uma matéria daquela que o Gil Gomes viu lá que diz que é ruim pra caramba, e ia no ar. E o Gil era esse cara, entendeu? Ele era uma pessoa que o tempo todo ele estava ajudando os amigos, ajudando os colegas, ele era companheiro, ele tinha ouvidos, ele era uma pessoa que gostava do que fazia e, acima de qualquer coisa, foi o maior contador de histórias que eu já conheci na minha vida. O Gil Gomes, ele parava na frente de uma esquina, na frente de um cemitério, na frente de uma delegacia de polícia e começava a contar uma história e, sozinho, com uma única câmera, ele conseguia levantar a audiência do Aqui Agora, né, que foi um sucesso, chegou a bater as novelas da Rede Globo no SBT, né, chegou a dar 40 pontos de audiência. Ele era esse cara, o cara amigo, o cara companheiro, um grande amigo. E quando agora, recentemente, na Record,
eu consegui, junto com o Geraldo, fazer essa homenagem para ele. Foi muito gratificante, porque a gente conseguiu fazer uma homenagem para ele enquanto ele estava vivo. Porque a gente homenagear as pessoas depois que elas morrem, né? Não, é valoroso, mas não tem aquele sentido de a pessoa sentir que ela é querida, que ela é amada e que ela fez alguma coisa para o bem da nossa sociedade, né? Deputado, o senhor foi eleito pelo PRB. O PRB, eu não sei se é correto dizer que é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, mas é que tem uma ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus. Como é que o senhor avalia essa polêmica recente do candidato à presidência Fernando Haddad atacando a Igreja Universal, a Record, o Bispo Macedo, o PRB? Bom, e como é que se posiciona o PRB nesse segundo turno? Imagino que depois da determinação da Igreja Universal, o PRB siga com o Bolsonaro até o final. Não. Deixa eu te deixar claro uma coisa. Isso não é uma realidade. Nós temos dentro do PRB membros da Igreja Universal, né? Mas o PRB é um partido político, tá? Então, não existe essa vinculação. O PRB é um partido político que veio, né, nas mãos do Zé de Alencar, que foi vice-presidente da República, foi ele que deu o passo inicial. O partido é um partido que congrega católicos e evangélicos de várias denominações, né? Eu mesmo sou católico, né? Fui casado pelo Padre Marcelo, meus filhos batizados pelo Padre Marcelo, minha filha mais velha casada pelo Padre Marcelo e meus netos batizados pelo Padre Marcelo Rossi. Então, isso não é uma realidade. Nós temos mais membros dentro do PRB de outras denominações religiosas do que da Igreja Universal. Agora, com relação ao Bispo Macedo, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: ele é um líder religioso. Ele é um líder religioso que tem hoje igreja em 160 países, né? Ele é um líder religioso que tem um trabalho social só no Brasil, atendendo mais de 11 milhões de pessoas. Então, não é justo que o Haddad, no momento em que ele não tem o apoio da Igreja Universal, ele se porte desse jeito, porque lá atrás, o Bispo Macedo, em determinado momento, quando ele entendia que o Lula ou a Dilma eram bons para o Brasil naquele momento, né, ele deu apoio. E naquela época o PT recebeu de braços abertos esse apoio, o apoio de um líder religioso, né? Então o Haddad não tem o direito de agir e de falar dessa forma. Ele cria, em vez de criar amigos, ele cria inimizade. Como uma pessoa que quer presidir um país, né, que se dá a fazer uma declaração dessa, né? Uma declaração que não tem sentido nenhum, um ataque sem sentido nenhum, só porque o Bispo Macedo disse que o Bolsonaro seria o melhor para o Brasil nesse momento. Todos nós temos o direito, a Constituição nos dá o direito, né, de acordo com o artigo 5º, da livre manifestação do pensamento. Então todos nós podemos a qualquer momento dizer, olha, para mim, candidato tal é melhor, candidato tal eu considero melhor. Isso é a opinião de cada uma das pessoas, né? Ele teve essa opinião. Então achei despropositado a atitude do Haddad. Acho que ele foi muito infeliz nisso, né? Não poderia ter agido dessa forma. E isso mostra uma revolta que ele o tempo todo está aí dizendo que o Bolsonaro é uma pessoa radical, etc. Ele se posiciona de uma forma radical e não deveria fazer isso. Agora, o que acontece com o PRB? Você me fez uma pergunta em relação ao PRB. O PRB vai apoiar o Bolsonaro? O PRB fez uma reunião semana passada, né? Eu como líder do partido, né? E o Marcos Pereira como presidente do partido, nós chamamos a bancada dos deputados federais da atual legislatura e mais os eleitos na legislatura que vem. Nós temos 30 deputados federais. Hoje o PRB é um partido grande, não é mais um partido pequeno, né? Então reunimos todo mundo e decidimos que liberaríamos a bancada, né, e os presidentes estaduais para emitir apoio que achassem que deveriam emitir, né? E foi assim, cada um está fazendo individualmente, né, com liberdade, né, para se posicionar.
nós não ficamos neutros, né? Não achamos que esse é o caminho, mas demos forças aos nossos deputados e aos nossos presidentes estaduais que fizessem as suas declarações pessoais em relação ao apoio à presidência da República. Deputado Celso Russomano, a minha pergunta ainda também envolve a corrida presidencial. Bom, o senhor está no 5º mandato, foi eleito para o 6º mandato, ou seja, é um político de bagagem. Imagina, né? Quantos episódios polêmicos já passou no plenário da Câmara, nos mais recentes, né? O impeachment da presidente Dilma, depois as votações envolvendo o presidente Temer, as reformas, enfim. Agora, o clima atual está mais tenso justamente por essa divisão que a gente vê no país aí, pró-Bolsonaro ou pró-Haddad. Como é que está o clima em Brasília neste momento? E o senhor concorda com a expressão de que o futuro presidente terá de pacificar o Brasil? O senhor concorda quando isso é colocado? Bom, nós temos aí, Nani, uma eleição bem polarizada, né? Uma eleição onde você polarizou a direita e polarizou a esquerda, né? Eu tenho o seguinte sentimento, né? Nada que é radical é bom para ninguém, nunca, né? Em sentido nenhum. Porque a pessoa que é radical não tem ouvidos, né? E as pessoas que não têm ouvidos, elas entendem que tudo o que elas dizem é o que tem que ser e ponto final. Esse é um processo que não é bom nem para uma família e nem para um país, né? Não é bom para ninguém. Então eu acredito sim que quem ganhar a eleição vai ter que juntar o Brasil, né, no que é importante para o país. O país precisa de reformas, o país precisa voltar a crescer, né, na sua economia, né? Isso depende de uma lição de casa que tem que ser feita, né, através das reformas, coisas que outros países já fizeram, né? E se modernizaram para enfrentar um mundo globalizado, um mundo onde países se unem para que os blocos fiquem fortes. Veja que eu sou presidente da delegação brasileira do Mercosul, que congrega 28 deputados federais e 11 senadores, e eu tenho feito tudo para que o Mercosul dê certo. Por quê? Porque o Mercosul significa 300 milhões de consumidores negociando com a União Europeia, negociando com a NAFTA, que é os Estados Unidos, México e Canadá, ou seja, negociando com a China, negociando com blocos econômicos extremamente importantes no mundo. E nós só teremos força se nós estivermos unidos com os países que fazem limite com o Brasil e unidos também aqui internamente no Brasil. Então eu acredito sim que o presidente eleito vai ter que conduzir esse país da melhor maneira possível, né, agregando todos os lados para que a gente cresça. A gente precisa crescer. E só tem uma forma da gente crescer num país da dimensão do Brasil. É unidos, não tem outra forma. Deputado, boa tarde. Minha pergunta também em relação agora ao clima no Congresso. Nós vimos uma mudança radical na composição agora da Câmara dos Deputados nessa eleição. A população, de fato, passou um recado nas urnas e muitas figurinhas carimbadas, digamos assim, não conseguiram se reeleger. O senhor já está há cerca de 20 anos aí no Congresso e passa agora por esse momento de transformação, com o aumento da bancada conservadora, de mulheres, de negros na Câmara dos Deputados. E gostaria de perguntar para o senhor, qual que é a sua expectativa agora para essa nova composição? Como o senhor acha que deve ficar esse clima agora no Congresso? É um clima que a gente só vai conseguir analisar a partir do momento em que a gente os novos deputados tomarem posse, né? Eu estou entrando aqui no plenário, que a gente está votando, nesse exato momento, está votando os vetos presidenciais, e vai fazer um pouco de barulho aqui, porque o plenário faz um pouco de barulho, então eu peço a compreensão, daqui a pouco encerra a votação e eu preciso votar. Mas, de uma forma ou de outra, nós vamos ter uma análise do novo Congresso a partir da posse que vai acontecer em fevereiro. A partir daí, a gente com certeza absoluta vai poder fazer uma análise. Agora, a gente tem uma renovação muito boa, importante, de 51% de deputados que não estão nesse mandato. Tem alguns até que já tiveram mandatos anteriores, mas estamos nessa condição. Gente nova é importante, energia é muito importante, né? Numa nova bancada
de deputados. E eu acho que isso só acresce, só ajuda e acrescenta na democracia brasileira. Entendeu? É só assim que a gente constrói. E eu estou votando aqui, falando com vocês. Só um minuto. Obrigado. Eu já votei aqui os netos presidenciais. Agora eu vou sair do plenário para continuar falando com vocês. Então, eu acredito que toda a oxigenação feita nas eleições acrescentam novas ideias, novos pensamentos, jovens na política. A gente precisa muito disso. A gente precisa de gente jovem, né, com ideias novas, pensando diferente, para fazer com que o Brasil seja um país sempre melhor. E eu estou muito feliz com essa renovação que a gente viu aqui e espero dos novos deputados federais, né, todo o vigor e toda a vontade de fazer alguma coisa e fazer diferente. Deputado, duas últimas colocações. O senhor precisa seguir o seu trabalho aí em Brasília. A primeira com relação à relação de consumo. O senhor entende que depois do início do seu trabalho na década de 90, alertando para as relações de consumo, houve uma melhora nesse sentido? Houve um aprimoramento dessas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor? E também gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o senhor explodiu como figura popular, como fenômeno popular, no Aqui e Agora, né? Antes no circuito Night and Day, mas principalmente no Aqui e Agora foi provavelmente a minha vida, né? Pois é. Muito bom. A mola propulsora da sua carreira tão bem sucedida. Agora, nós verificamos, o senhor ainda teve uma votação fantástica, mais de 500 mil votos, mas figuras da internet tendo votações muito expressivas. Qual é a sua análise sobre isso, já que o senhor vem do rádio, da televisão e não propriamente da internet? Tá, bom, primeiro eu tenho um trabalho grande na internet também, né? Porque, na verdade, a partir do momento que a internet começou a atuar na vida da gente, não há como não ter. Então, por exemplo, eu tenho no YouTube quase 1000 vídeos, né? Que são reportagens, dicas de defesa do consumidor e tal, com quase 100 mil pessoas, por volta de 85 mil pessoas inscritas. São pessoas que me acompanham no YouTube, que todos os vídeos que eu faço, todas as dicas, tudo que eu falo, recebem nos seus celulares, nos seus computadores, etc. Além disso, eu tenho no Instagram quase 600 mil pessoas me seguindo e no Facebook quase 1 milhão de pessoas. Então, eu não posso dizer que eu estou fora desse processo, porque se eu juntar todo mundo que me acompanha, dá mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, é expressivo, é muito expressivo. Por sinal, nesse exato momento, eu estou linkado pelo Facebook com vocês aí, a gente está transmitindo também na minha página do Facebook. Então, eu não posso dizer que eu estou totalmente à parte disso. Nós temos aí, como foi bem colocado, uma eleição muito polarizada, né? Nós temos aí uma eleição onde o Eduardo Bolsonaro, né, e a Joyce, que são os meus amigos, né, por estarem no PSL com o número 17, tiveram uma votação muito grande. Né? Mas não especificamente por causa, e outros blogueiros. Existe então um blogueiro aqui em Brasília que nem está aqui, ele fica fazendo programas nos Estados Unidos e que se elegeu, foi deputado mais votado aqui em Brasília. Existem casos como esse. Existem pessoas que se lançaram na política, que são blogueiros, que têm um trabalho na internet e que e arrebentar de votos. Mas não especificamente só por isso, né? Também estão ligados aos partidos políticos que nessa eleição polarizaram a eleição, né? Então, tiveram esse benefício. Um benefício que é circunstancial, né? Precisa ver se nas próximas eleições essas pessoas continuarão o trabalho e terão as mesmas votações expressivas que tiveram agora. Então, é difícil você fazer uma análise por uma eleição, né? Quando você tem 1, 2, 3, 4, 5 eleições, você pode fazer uma análise. Agora, por uma eleição, a gente não sabe se é momento ou se nós tivemos
deputados muito bem votados em determinadas legislaturas e nas seguintes foram deputados por um mandato só e não conseguiram se reeleger. Eu acho que a partir do momento que a pessoa assume o mandato tem que ter trabalho, né? Por exemplo, eu tenho mais de 1.200, são 1.150 projetos de lei tramitando e propostas tramitando na Câmara dos Deputados. Eu talvez seja o deputado que tenha mais projetos de lei aprovados aqui que já viraram lei, né? Mas eu estou sempre nessa luta em defesa do consumidor, como você bem colocou. E nós conseguimos avançar muito, né? Da aprovação do Código de Defesa do Consumidor até hoje. Hoje você entra no supermercado, você vai encontrar produtos de qualidade, produtos que podem ser internados em qualquer lugar do mundo, porque a legislação brasileira cumpre a legislação, inclusive, da Comunidade Europeia, né? da Ásia, do Oriente, cumpre toda a legislação do mundo. Então nós estamos preparados para exportar para o mundo todo, nós estamos bem vistos na relação aos nossos produtos. Mas na prestação de serviço ainda nós temos uma dificuldade muito grande. A prestação de serviço no Brasil infelizmente ruim, não é de boa qualidade, né? Nós temos muito que avançar nisso. E temos também determinados setores da sociedade que trabalham muito por um lobby dentro de Brasília a fim de que esses setores sejam beneficiados. Nós temos agora a aprovação do cadastro positivo, que eu venho segurando aqui no Congresso Nacional já há mais de 6 meses, que em vez de ser um cadastro positivo que vai dar crédito para as pessoas, do jeito que foi escrito na lei, ele se torna um cadastro restritivo. E eu vou te explicar por quê. Você imagina o seguinte, hoje você tem dados a respeito do mal pagador, a pessoa que ficou inadimplente, muitas vezes porque ele ficou desempregado, muitas vezes porque perdeu o controle sobre os seus gastos. Então essa pessoa vai ficar com o nome no SPC e no Serasa por 5 anos. Depois, a legislação, isso foi eu que fiz lá atrás, a legislação estabelece que tem que se tirar o nome e que essa pessoa passa a ter o nome limpo de novo. O cadastro positivo aumenta de 5 para 15 anos, dados positivos e dados negativos. Agora, o que é mais grave no cadastro positivo é o seguinte, que a maioria das pessoas tem 2 contas bancárias, tem 2 cartões de crédito, tem o financiamento de imóveis ou de um imóvel, né, de um apartamento ou de uma casa, tem financiamento de carro, paga seguro. Então, o cadastro positivo ele vai levantar todos os dados dessa pessoa e vai fazer uma análise. Então, mesmo que essa pessoa seja um bom pagador e que nunca na vida tenha ficado atrasado em qualquer conta, ele vai ter o seu crédito restrito. Por quê? Porque eles vão comparar o que a pessoa ganha com o que ela tem de crédito e vão dizer, você tem crédito demais, e por você ter crédito demais, mesmo que você seja um bom pagador, você é um risco. E se você é um risco, nós vamos cortar o teu crédito. Aí vai lá e diz, vou cortar o teu cheque especial pela metade, vou cortar o teu cartão de crédito também pela metade, não vou fazer mais o seguro do teu carro porque você não teria condição de pagar. Isso é muito grave. E isso você encontra aqui uma bancada grande que foi apoiada pelas instituições financeiras e que quer aprovar o cadastro positivo, e do outro lado o Celso Russomano, que é o defensor do consumidor e que vê que isso é pernicioso à sociedade e aos consumidores brasileiros e que não quer que isso seja aprovado. Então ficou uma queda de braço para que a gente chegue a um bom termo e de forma tal que todos os direitos que nós ganhamos com o Código de Defesa do Consumidor não sejam tirados da gente, considerando que o nosso Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor do Brasil, é o melhor do mundo. Eu falo com categoria, porque além de ser chefe da delegação brasileira do Mercosul, eu que negocio, e essa semana eu estava, inclusive, no Parlamento Europeu, negociando com o Parlamento Europeu os acordos entre o Mercosul e o Parlamento Europeu. Conheço toda a legislação dos Estados Unidos e posso te dizer, ninguém tem um Código de Defesa do Consumidor tão bom quanto o Brasil. Deputado Celso Russomano, foi um prazer ouvi-lo quando vier a Limeira. Tendo tempo, nós adoraríamos recebê-lo aqui, uma visita sua também à educadora. A gente sabe que a sua agenda é muito apertada. Eu levo ao senhor um abraço do vereador Nilton Santos, daqui da região de Limeira, vereador Nilton Santos, que abraça o senhor através
Manda um abração para ele também. E todo o povo de Mineiro, eu tive mais de 1.200 votos na cidade e na região fui muito bem votado. Eu quero agradecer, aproveitar, se vocês me permitirem, o ensejo, para agradecer o carinho com que eu sou recebido na região. Muito, muito, muito obrigado. Tenho certeza absoluta que eu vou continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz da maneira correta, séria e honesta. Obrigado, deputado. Uma boa tarde ao senhor. Um bom trabalho aí em Brasília. Boa tarde, um abraço a todos.